segunda-feira começou pegando fogo. O contrato do técnico Fernando Diniz com o Cruzeiro vai até o fim do ano que vem, fim de 2025, viu? A segundona já começou daquele jeito, agitadíssima. Cruzeiro mudou. Sai Fernando Seabra, chega outro Fernando, o Fernando Diniz. Então bora direto lá pra Toca da Raposa, porque a Bonucci já tá lá. Bonucci, começar com um novo treinador. E aí, Diniz chega quando por aqui? Boa tarde. Tudo bem, Lud? Muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Olha só, Fernando Diniz já comanda o primeiro treino aqui na Toca da Raposa amanhã de manhã e será apresentado oficialmente pelo Cruzeiro amanhã à tarde. A entrevista coletiva dele foi marcada para 1h30 da tarde dessa terça-feira. Na quinta-feira, ele vai estar na beira do gramado, né? Comanda o Cruzeiro no jogo da volta das quartas de final da Sul-Americana contra o Libertad do Paraguai no Mineirão. Fernando Diniz, que foi anunciado pelo Cruzeiro no fim da manhã de hoje. O último trabalho dele foi no Fluminense, de onde foi demitido em junho desse ano. Desde então, estava livre no mercado, que facilitou essa rápida negociação com o Cruzeiro. Pelo Fluminense, Diniz foi campeão da Libertadores do ano passado, da Recopa Sul-Americana no início dessa temporada. Ele que teve também uma rápida passagem pela seleção brasileira, né, entre o meio do ano passado e o início desse ano. Vai comandar o Cruzeiro pela primeira vez na carreira de treinador, mas já vestiu a camisa do Cruzeiro como atleta. Fernando Diniz, que foi meio-campista, teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro em 2004. O contrato do técnico Fernando Diniz com o Cruzeiro vai até o fim do ano que vem, fim de 2025, viu, Ludi? Ô Bonucci, já estava rolando, né, um desgaste entre o Seabra, a torcida do Cruzeiro. Como é que foi essa demissão? Então, Lud, o Cruzeiro acordou os torcedores, né, hoje com o anúncio da saída do Fernando Seabra. A demissão foi anunciada ali por volta das 7 horas da manhã. Ele que, como você disse, já vivia, né, um momento de instabilidade nas últimas partidas. Vale ressaltar que o Seabra ele foi contratado pela gestão anterior, pela gestão do Ronaldo Fenômeno. Ao todo, comandou o Cruzeiro em 35 partidas, com 17 vitórias, 10 derrotas e 8 empates. Além das oscilações de resultados nos últimos jogos, pesou também para a saída dele o nível das atuações do Cruzeiro nessas partidas. Um Cruzeiro com pouco volume ofensivo, com o Cássio sendo muito exigido na defesa, muitas vezes evitando, né, até placares piores. Bom, o agora ex-treinador do Cruzeiro, Fernando Seabra, se manifestou sobre a saída em forma de nota. Ele fez questão de agradecer os funcionários, os torcedores, os jogadores que estiveram ao lado dele durante esse período. Ressaltou que deixa o Cruzeiro na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e com uma boa vantagem, né, nas quartas de final da Sul-Americana, e finaliza dizendo que se sentiu privilegiado e honrado de defender a camisa do clube. A gente vai ver agora como é que foi o último jogo sob o comando dele, o empate de ontem em 0-0 com o Cuiabá. Era uma entrevista coletiva como outra qualquer. Professor, boa noite. Após um jogo que parecia até sem muita importância. Mesmo que fosse um jogo no Mineirão, no cenário atual. Calor intenso. 39 graus, extremamente seco. Time misto. Tivemos esse cuidado de preservar. Futuro. E o mais completo possível para o jogo do Libertad. Seabra ainda não tinha ideia do comunicado que viria logo no início da manhã dessa segunda-feira. Fernando Seabra não é mais técnico do Cruzeiro. Os cruzeirenses encararam um sol e meio para cada um no Domingão de Cuiabá. Porque eu sei o seguinte, quem montar uma barraquinha de leque na porta da Arena Pantanal fica rico. Você enfrentar um ambiente extremo, um calor de 39 graus, extremamente seco, 18% de umidade, e para quem não está aclimatado, jogar nesse cenário é muito difícil. Eu colocava era todo mundo titular. Um ou outro poupa, entrar com o time misto. Seabra escolheu poupar e mandou a campo só 4 titulares. Como nós temos uma decisão na quinta-feira, nós tivemos esse cuidado de preservar. Caio Jorge se enrolou todinho. E o destaque para o lançamento do Cássio. Brincadeira que fez o goleiro da Raposa.
fizemos uma estratégia sim, de não pressionar alto no início do jogo e que também explorasse a necessidade do adversário de atacar e de vencer e de pontuar dentro de casa. E foi o Cuiabá mesmo quem esteve mais próximo da vitória. Não fosse o Cássio. Que é isso, hein, Cássio? Máximo respeito pra ele. O Cássio é brincadeira. Mergulha, Cássio, de novo. Refresco mesmo, o Cruzeiro só teve na parada para hidratação. A gente não está acostumado com esse calor tão forte, acaba dificultando muito a parte física ali. No segundo tempo, o Seabra colocou mais titulares em campo. Entraram Matheus Pereira, Barreal, Lautaro Dias e Marlon. Mas o ritmo seguiu lento. E piorou quando o zagueiro João Marcelo foi expulso. Ih, rapaz, não deu nem em bola. No fim do jogo, o Barreal ainda perdeu essa chance, que poderia dar um respiro a Fernando Seabra. 0-0. Acabamos não conseguindo concretizar essas quebras de pressão, mas pelo menos a leitura e os critérios de escolha estavam mais claros e estavam lá. É o calorão de Cuiabá veio pra cá que vocês viram, né? Segunda-feira começou pegando fogo, mas... Estamos chegando com uma informação importante aqui porque agora é oficial. Fernando Diniz é o novo técnico do Cruzeiro. O Cruzeiro trabalhou rapidamente para que o Fernando Diniz assumisse o comando de forma imediata. A saída do Fernando Seabra anunciada nas primeiras horas da manhã e agora o Cruzeiro acertando com o Fernando Diniz. O treinador estará em Belo Horizonte nesta terça-feira para iniciar os trabalhos e ser aí o técnico do Cruzeiro nos próximos anos. Não é apenas até o final do ano. A ideia é que o Fernando Diniz tenha um projeto de longevidade aqui no Cruzeiro, até pelo estilo do treinador, precisa de tempo para encaixar todas as suas ideias. Conversei com algumas pessoas, o Fernando Diniz recebeu com muita alegria o convite do Cruzeiro para ser o novo comandante. Ele estava sem clube desde que deixou o Fluminense e viu com muito bons olhos. Ele que já passou pelo Cruzeiro, foi jogador do Cruzeiro no início ali dos anos 2000 e agora vem para ser técnico e casa muito com aquele estilo histórico do Cruzeiro, de um jogo ofensivo, um jogo para cima, e isso também fazendo a diferença para que ele fosse o nome escolhido. Portanto, Fernando Diniz é o novo técnico do Cruzeiro. Outro Cruzeiro, hein? Ah, Cruzeiro. Cruzeiro muda comando técnico e espera também que postura de atletas mudem nas próximas partidas importantíssimas que a Raposa tem pela frente. É isso que era só o destaque, hein? Que tem novo comandante. Adroaldo Leal conta pra gente sobre essa madrugada celeste, Adro. É, sim, ó, aqui, ó, já temos a imagem do Fernando Diniz. Grande Fernando, já hein? com a camisa do Cruzeiro, batendo um bolão que ele era jogador e tudo mais. O que rolou? Ontem o Cruzeiro entrou em campo aí pelo Campeonato Brasileiro e enfrentou simplesmente, com todo o respeito do mundo, o vice-lanterna da competição, o Cuiabá. O Cruzeiro jogou bolinha de gude, o técnico do Cruzeiro mais uma vez fez mexidas, não só troca de jogadores, mas também no esquema tático. O Cruzeiro ontem no 3-5-2 e o time não rendeu nada, só começou a render no final do jogo quando ele colocou os jogadores que imaginávamos, né, Milton, que seriam titulares já de início da partida. E mais uma vez o técnico do Cruzeiro na entrevista coletiva fez questão de valorizar o adversário, que com todo o respeito do mundo é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não somou um ponto, o Cruzeiro deixou de somar 3, deixou 2 pontos importantíssimos para trás, pontos esses que colocariam o Cruzeiro ali na briga direta no G5. O Cruzeiro hoje é o 7º colocado, lembrando aí que tem times que têm jogos a menos, no caso do Internacional, que já está na cola, está no vácuo, então são pontos que o Cruzeiro vem perdendo e a campanha do Cruzeiro fora de casa, ridícula, Milton. Vamos lá, olha só. O Grice falou assim que achou sacanagem a saída do Seabra, não sei o quê. É o grande companheiro Grice, mas eu não concordo com o que ele fala, porque simplesmente eu acho que o Cruzeiro não fez sacanagem com o Seabra. Eu acho que o Seabra foi beneficiado, teve uma grande oportunidade na carreira dele. Sim. Ele simplesmente dirigiu o Cruzeiro e hoje o Seabra, graças ao Cruzeiro, ele é conhecido hoje no Brasil como treinador. Então, se você pegar times da tabela aí que estão lá embaixo, lutando, brigando para não cair, até em
intermediários ali, e o cara precisar de um treinador, ele vai olhar pro Seabra e falar, poxa, esse cara com um time mediano, antes de chegar essas estrelas, ele tava bem pra caramba. Ele montou um time muito competitivo, o time tá na Sul-Americana, tá fazendo uma boa campanha no Cruzeiro, sim. Então, para esses times, eu tenho certeza que o Seabra terá portas abertas. Com certeza. Qualquer time desse aí vai querer o Seabra. E o Seabra não é ruim treinador, mas para as pretensões do Cruzeiro, essa irregularidade que o Seabra vinha mostrando, né, no Cruzeiro, para a diretoria talvez havia uma desconfiança de que será que ele vai dar conta, será que a gente vai chegar na Libertadores, que é o que essa diretoria almeja para o ano que vem. Esse é o objetivo do Cruzeiro, é a Libertadores, porque o investimento será pesado. Então, essa inconstância do Seabra é, na minha visão, que fez ele cair. E que acontece também pelo fato de ser um treinador novo ainda, né, Sim, Milton? Como treinador do time profissional, porque o Fernando Seabra, ele treinava o Sub-20 do Cruzeiro. No final do ano passado, junto com o Paulo Autuori, segurou a onda. Aí era o momento no qual eu creio que a diretoria do Ronaldo deveria ter bancado o Seabra para ele iniciar o trabalho no Campeonato Mineiro e por aí vai. Aí, o que eles fizeram? Abriram mão do Seabra, ele foi pro Red Bull Bragantino para comandar o Sub-20 lá. Depois, eles trouxeram ele para ser o técnico do Cruzeiro. Ele fez até um bom trabalho, não vou dizer que foi um péssimo trabalho não, porque inclusive ele fez um ótimo trabalho quando o time ainda estava sem reforço nenhum e se esperou muito em relação a essa questão do reforço. E ontem, pela escalação, pelo jeito que ele colocou o time em campo, eu creio que caiu por terra toda aquela conversa de que ele poderia, né, ser... Não é ele que escalava o time, né, Milton? É isso, olha. Em relação ao Seabra, gente, eu acho que é muito claro. O Seabra, ele já começou o trabalho com o Alexandre Matos e o Pedrinho demitido. Sim. Faltava só a hora do pé picar. Mas era isso aí. Pé picar na bunda dele. Aquilo que o Milton falava. O Pedrinho chegou e jogou uma moedinha no chão. A hora que o Seabra baixou pra pegar a moedinha, ele foi lá e deu com o pé na bunda dele. Porque em momento algum o Seabra foi o treinador do Pedrinho. Teve aquela questão, né, da interferência em escalações, ou pelo menos um apontamento. Eu contratei o cara, escala ele, vamos ver e tal. E agora, resta saber se com o Fernando Diniz vai ter esse tipo de interferência. E outra que a gente precisa falar é que durante todo esse período do Seabra, falou-se em Cuca, falou-se em Fernando Diniz, falou-se em Renato Gaúcho, falou-se em Luiz Castro. Então, a cada técnico que ia vagando no mercado, que ia ficando disponível no mercado, o nome do Seabra balançava. Esperaram um momento qualquer, e aí cabe à direção do Cruzeiro explicar o porquê desse momento específico. Porque se é eliminado agora na quarta-feira, filho, o pau vai cair assim de todo lado. Na quinta-feira, perdão. O pau vai cair de todo lado. O porquê desse momento específico entre um jogo de quarta de final da Copa Sul-Americana e o segundo jogo, entre o primeiro e o segundo jogo, né, Milton? Agora, eu vejo o seguinte, vamos colocar na balança. O Milton chamou a atenção para uma coisa, Milton, que fazia sentido. O Seabra, ele foi ganhando vidas, sobrevidas. Era o Mário Seabra. Você achava assim, não, foi mal. E agora vai pegar um time assim, vai mal também, tá na rua. Aí ele ia lá, ganhava. Mas aí ia quitar o erro. Ele não foi mandado embora porque não conseguiram mandar. Ele chegou, o Seabra no G4 e classificado. Mas... Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.